Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor, cada dia que Ele nos dá. E hoje, nesse momento que nós estaremos lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, nós queremos lermos aqui no livro de Gênesis sobre os segredos poderosos de José. Você já leu o livro de Gênesis? Você já leu a história de José? O relato? Não tem como ler o livro de Gênesis quando nós chegamos nessa parte de José e não chorarmos. Toda vez que a gente lê o relato de José, nós choramos. E porque é muito profunda, muita coisa profunda tem aqui na palavra do Senhor. E nós queremos fazer mais uma leitura aqui, mas sabendo que o livro de José é o livro de Gênesis, o nome José é o nome mais citado em todo o livro do Gênesis. É o nome mais citado do que Adão e Eva, mais citado do que Noé, mais citado do que Abraão, do que Isaac, do que até mesmo Jacó. É o nome de José. E também, ele também tipifica muito o Senhor Jesus Cristo. Entende? É um tipos do Antigo Testamento, tipos que mostra, aponta lá para frente, para Jesus. Se você vê, José, o filho amado, né? Jesus também, o filho amado. José, ele agradava o Pai. José agradava o pai dele, era amado do pai e agradava o pai, fazia o que o pai mandava, era obediente. Mesma coisa, Jesus. José também foi odiado pelos seus irmãos, tiveram inveja dele. Mesma coisa também com nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de José terminaram vendendo ele. Jesus também foi vendido. José foi vendido por 20 moedas, Jesus foi por 30, mas José foi por 20 moedas de prata, né? E nós vemos que ele foi até vendido, foi o Judá que teve a ideia de vender ele. Nós vemos no Novo Testamento, quem foi que vendeu Jesus? Judas. É interessante, né? Judá e Judas. Só muda, é o mesmo nome, só que um está no Antigo Testamento, outro está no Novo Testamento. Mas nós vemos o grande Deus trabalhando todinho na vida de José. José, ele foi vendido, mas ele permaneceu fiel a Deus, e onde ele estava, ele era fiel a Deus. Nós vamos daqui a pouco estarmos passando pelos capítulos e mostrando. E o Senhor Jesus, ele permaneceu fiel a Deus, o seu chamado. E ele terminou, José foi o que alimentou ao mundo, né? O mundo todo ia perecer por fome. Mas Jesus aqui também é o pão da vida. José preparou lá o trigo lá para a humanidade, na época dele não morrer, e Jesus é o pão da vida. José recebeu um novo nome, Jesus também tem um novo nome. Tantas coisas, tem muita semelhança. Se você for para a tipologia, a gente pegou algumas coisas aqui, mas tem muita. Tem uns teólogos aí que colocam muitos tipos, né, para mostrar a tipologia. Né? A tipologia é um tipo, como se fosse uma sombra. O que está lá na frente é o original. Né? E nós queremos lermos aqui nesse livro de Gênesis, né? Nós vamos lermos um versículo. Nós vamos voltarmos na história mesmo. Gênesis, capítulo 41, e versículo 14. Gênesis, capítulo 41, versículo 14. Então mandou Faraó chamar a José, e fizeram logo sair do cárcere. E ele barbeou-se e mudou a
suas roupas e apresentou-se a Faraó. Quando eu lembro, né, terminei de ler recentemente todo o livro de Gênesis, né? E a gente fica vendo aqui como é importante você não desistir daquilo que Deus já te deu, o seu chamado. Não é porque os outros te aborrecem que você tem que negar, você desistir, mas você permanecer na presença do Senhor. Então nós vemos aqui as aprendizagens. Eu aprendi muito. Esse livro aqui, como disse, é o livro de Gênesis, a história de José, o capítulo começa, capítulo 37, 38 não tem, mas o 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e o capítulo 50. 13 capítulos que falam sobre a vida de José. Como é importante, e como é importante você também, nós lermos e relermos, porque cada vez que você lê, você vai, o Senhor vai falar com você de uma forma e ter uma revelação para você na palavra do Senhor. Então nós vemos que a história aqui, quando começa em Gênesis 37, que começa aqui, sobre José e os sonhos dele. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Hein? Vamos lá, é aqui. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícia deles a seu pai. Israel amava Jacó mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui a palavra de Deus vai falando o relato da vida de José, né? Lembrando, José era filho de Raquel. Quando Jacó ele trabalhou 14 anos por Raquel. E quando ela não possuía filho, não tinha filho, como todos já sabem, creio que você que está ouvindo aí já sabe muito bem a história, o relato da vida de Jacó, quando ele trabalhou 7 anos e foi enganado, deu o Labão, tio dele, deu a filha mais velha no lugar. Aí disse, se você quiser a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7. Aí ele trabalhou ao todo 14 anos por amor daquela mulher que ele amava. E ele trabalhou sabendo que ele ia ter a recompensa, que era a mulher. Olha só, não foi fácil, mas a Bíblia diz que aos seus olhos foram poucos tempos, porque ele muito a amava. Então o amor não fica pensando assim tanto no tempo, mas pensando no momento que vai obter aquela bênção. Ele trabalhava e chegou a época que ele possuiu a Raquel, e a outra mulher dele começou a ter filhos, e a Raquel não tinha filhos, né? Não tinha filhos. E ficou bastante tempo, muito tempo, até que Deus se lembrou dela. A palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou dela e ela teve um filho e colocou o nome desse filho de José, que quer dizer, meu Deus, me dá outro filho, ou multiplicador, multiplica. Aí nasceu José e passou mais um tempo. Ela teve um outro filho, que foi o Benjamim, e quando ela teve esse filho, ela morreu durante o parto. Então foi um momento muito triste para Jacó. E eu penso assim que José devia ser muito bonito, porque diz que a Raquel era muito bonita, era bela aos olhos. Então, toda vez que Jacó olhava assim para José, ele via aquele amor que ele tinha
com a esposa dele, com a Raquel, que ele trabalhou por ela, ele devia aparecer com a mãe. E ele olhava e lembrava-se da esposa dele, que agora ele já não tinha ela. E ele era um filho amado, ele amava os outros filhos, mas amava mais esse do que os outros. Tanto os outros já estavam tudo grande, já tinha feito bastante coisas, até coisas erradas, mas José estava dentro de uma casa assim. Já pensou? A família de Jacó não era fácil, não. Você fica pensando, às vezes você tem problema dentro da sua família, mas a família de Jacó não era fácil. Já pensou? Ele tinha 12 filhos mais uma filha. 12 filhos homens, mais uma filha. Quando você vê aí até o que aconteceu com a filha dele, você fica pensando, aconteceu até os irmãos aí vingaram a morte daquela irmã. Então era uma situação muito difícil, muito complicada, 12 pessoas. E ele tinha o José é um filho amado, amava seu pai também, ele era querido, se sentia querido, os outros já estavam grandes. É igual um casal que agora eles têm filho mais velho e nasce um caçula, vai ser sempre o queridinho, vai ser as atenções mais para aquele caçula, né, pro mais novo. E aí isso daí criou muita inveja, criou ódio nos seus irmãos, né? Dentro da casa dele não era uma casa fácil, né? E ele teve que suportar. E além do mais, o pai dele fez para ele uma túnica de várias cores. Ele era obediente ao seu pai também, lembrando. E como tinha aquela lei que o primogênito era o que ia assumir, depois que o pai morresse, que ia assumir o clã, né? E Jacó pensava, na mente de Jacó, quando fez aquelas roupas para José, já era para que ele liderasse. E os irmãos vendo isso daí, às vezes você olhando assim parece que é injusto, mas quem merecia tudo isso era o Rubens. Mas o Rubens já tinha feito coisas erradas lá, já tinha até possuído uma das concubinas do seu pai, tinha feito coisas erradas. E José sim, porque ele pensou, por isso eu trabalhei 14 anos por essa mulher, pela essa minha esposa. E ele amava esse filho, e isso daí gerou muito problema. Dentro das casas também gera problema, né? Quando você pega, os pais pegam assim, tem vários filhos, aí compra um tênis melhor para um outro, para outro compra um mais ruim, aí já gera problema. Quem tem 2 filhos já gera problema. E quem tem 12 filhos, né? Não foi fácil também para Jacó, né? Aí nós vemos que agora o problema maior veio surgir, né? No versículo 4 diz, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles o odiavam e não podia falar com ele pacificamente. Só tratava José na pancada, né? Daquele modo, não podia. E aconteceu que teve José um sonho e contou a seus irmãos. José vai ter 2 sonhos. A gente não vai ler porque a história é bem grande. José teve sonhos. Um sonho, o primeiro sonho e ele contou a seus irmãos. E o que eu aprendi aqui nesses sonhos? Nos sonhos de José. O que eu aprendi aqui? Que os sonhos de José, né, que os feixes deles estavam em pé, que dos seus irmãos todos se inclinavam, eles odiavam o seu irmão, quer dizer que nós vamos ser, você vai ser líder sobre nós, né? E daí a pouco, passou um tempo, ele teve mais outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até o Jacó terminou repreendendo ele quando falou ele. Então os irmãos dele aumentavam mais o ódio, a raiva. Mais uma coisa que a gente tem que aprender aqui. O que a gente aprende aqui com sonhos? Os irmãos de José não prestaram atenção no sonho de José. Porque se José crescesse, eles também iam ser favorecidos. Entendeu?
quando você tem alguém dentro da sua casa que está sendo elevado de posição, ele também vai favorecer as pessoas da família. É assim, o sonho de José. E às vezes a gente fica com esse sentimento, vamos matar o sonhador, vamos tirar esse sonhador. Senão você tem que apoiar, tem que abençoar, né? Porque o sonho, uma pessoa te favorecendo, ela sendo favorecida, ela vai te favorecer, ela vai abrir portas para você, né? Mas isso não foi o que aconteceu com os irmãos de José. Então, certo dia, o Jacó mandou ele ir visitar ir atrás dos irmãos, que os irmãos saíam, estava pastoreando, e ele foi, não encontrou, e foram para outros lugares. Nisso aí os irmãos viram que ele vinha chegando, ele estava meio que perdido, perguntou, vocês viram alguns rapazes assim, assim? Aí a pessoa indicou para ele onde é que ele estava, e ele foi lá, sem maldade, foi lá em obediência. Ele não foi porque ele quis, ele foi em obediência ao que o Jacó, vai lá ver se seus irmãos estão bem. Aí quando de longe eles viram, já olharam. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. O que é que vai ser dos seus sonhos, hein? E aí, eles jogam José dentro do poço. Nós lemos isso daí na Bíblia. Nós vemos quando eles chegam e eles ficam ali sentados, comendo, dando risada. E o José dentro do poço, o poço está seco, hein? E eles ficam ali dando risada. E o irmão mais velho tem a intenção de salvá-lo, né? Mas dá uma saída. E mais quando passam as pessoas que compravam escravos, que estavam passando por ali, um deles, que foi o Judá, teve a intenção, falou, não é bom que nós matemos o nosso irmão, pois ele é o nosso sangue, vamos vendê-lo. E assim foi feito. Eles tiraram José e venderam. E nós no relato dos Salmos, nos Salmos vai falar sobre isso daí. No Salmo 105, versículo 17 ao 25, vai dizer, né, que eles colocaram grilhões, por inveja, venderam eles, certo? Que foram presos, não era uma prisão normal, além deles terem feito alguma coisa com José, até batido no José e jogado ele dentro do poço, arrancaram a roupa dele e colocaram ele ali naquela cisterna, e agora essa oportunidade, vamos ganhar dinheiro em cima. E eles pegaram pegaram a roupa colorida dele que ele tinha ganhado, que o pai dele tinha dado, e mataram um animal e encheram de sangue, e no final do dia foram lá e levaram para o pai e falaram, olha aqui, ó, não é a roupa do teu filho, é do teu querido. E diz a Bíblia que Jacó sofreu muito, recusou-se ser consolado acerca do filho dele, e disse assim, uma besta fera o comeu, um animal o comeu. E foi muito sofrimento, e passou tempo, mas os sonhos de Deus. O que deu, esse sonho não foi José que quis sonhar, foi Deus que deu o sonho. Tem que entender que os sonhos eram de Deus. E José, ele prosseguiu ali mesmo, ele sentiu um livramento ali para ele quando ele foi vendido. E agora um oficial da casa do Faraó compra ele, deve abrir a boca dele, ver como é que está, o escravo está em perfeito estado. Venderam ele por um outro valor para ele, ganharam o dinheiro em cima dele. E nós vemos na Bíblia, fala essa história preciosa, maravilhosa, né? Que Deus era com José. Um dos segredos que a gente tem que aprender sempre, que Deus era com José. Por que Deus era com José? José permanecia fiel. E tudo que ele fazia, ele ia fazer com qualidade, não fazia de qualquer maneira. José não fazia as coisas de qualquer maneira, com má vontade. Ele fazia bem feito, né? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para o Senhor. Por quê? Quando ele foi comprado pelo Potifar, ele começou a se destacar. E
Potifar viu que Deus era com ele. Tem algo especial nesse jovem hebreu aí. E colocou ele lá na sua casa. E eu sei que o José ficou lá uns 10 anos por aí, aproximadamente uns 10 anos. Não sei quanto tempo ele ficou juntamente com o pessoal, até ser tirado e colocar uma roupa dele diferente. Agora ele era responsável por tudo. E o Potifar não tinha preocupação nenhuma, porque Deus era com José. E ele procurava fazer tudo bem feito. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Em todo tempo, procure, em todo tempo, seja alvo os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte a presença de Deus, o temor do Senhor, a presença do Senhor. Deus era com José, mesmas situações. Foi Deus que deu o sonho, foi Deus que permitiu que acontecesse isso com ele. Ele foi jogado no poço, foi vendido, e na casa do Potifar ele cresceu, começou a destacar. Agora ele já estava um homem, já era um homem agora, né? Ele tinha 17 anos, era um adolescente, agora já era um homem. E agora, de repente, a mulher do Potifar começa a se interessar, ver ele, um homem bonito, e vem, deita-te comigo, vem e deita-te comigo. E José, isso aí foi por vários dias, na Bíblia está escrito, que não foi uma vez, uma única vez não, várias vezes. E o José sempre se desviando, e um dia ela aproveitou a ocasião que estava só ela e ele, vem, deita-te comigo. E ele falou, ele se recusou, falou, como é que eu vou fazer tamanha coisa, né? O meu patrão aqui falou que eu mando em tudo aqui, em tudo, menos em você. E outra coisa, como é que eu vou fazer isso perante Deus, né? Eu temo a Deus. Portanto, é importante a pessoa temer a Deus. O importante é que uma coisa que nós aprendemos com ele, mesmo em situações difíceis, ele temia a Deus. É muito importante a gente buscarmos a presença de Deus em todo o tempo. Não aproveitar a oportunidade que ninguém está te vendo. Você está em outro lugar, você já não está no meio da sua família e tudo mais. Oportunidade para pecar. E ele manteve-se fiel, né? E ele correu, né? Que a Bíblia diz que é para você fugir da tentação. Não é para você ficar ali. E aconteceu que quando ele saiu, ela puxou a roupa dele e ficou com a roupa dele na mão e começou a gritar, dizendo que ele queria abusar dela. E isso aí, Deus deu mais um livramento para José aí, porque ali o Potifar, quando chegasse, ele poderia matar José, que era algum crime assim que ele poderia matar José. Mas o Potifar, eu penso que ele já conhecia um pouco a esposa dele, né? Ele ficou irado com toda aquela situação, chegou lá do seu serviço, viu aquela coisa, porque ela permaneceu a roupa, e dizendo, olha, você trouxe um homem aqui para se aproveitar de mim, se não fosse ele, eu gritar, ele tinha abusado de mim. Mentiras! Olha, o que você aprende com tantas coisas assim na Bíblia? Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. E o tempo vai, Deus vai cuidar de tudo, e vai trazer à tona o que é que os enganos, o que estava o engano vai vir, sabe? Mesmo que te difamaram, falaram coisa, vai chegar a hora da verdade. A hora da verdade chega. Não tem nada oculto que vai ficar oculto, porque Deus vai trazer à tona. Como Ele vai fazer isso também com os próprios irmãos de José. Mais para frente, ali nos capítulos, nós vamos ver como que Deus agiu, e Deus trabalha na história para cuidar de uma nação dele. Deus cuida, Deus está cuidando o tempo todo. Por isso nós devemos confiar no que o Senhor falou na palavra dele, certo? Quando José vai para a prisão, agora José vai para uma prisão, o Potifar coloca ele na prisão. Todos os lugares que ele estava indo para se aproximar da promessa, do que Deus tinha, para o plano de Deus ser concretizado. Por isso, em Romanos
8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, quem deu esses sonhos a José, não foi ele que sonhou, por acaso, eu quero que todo mundo se incline, mas o próprio Deus. Mas José alimentava isso. Ele sabia que Deus que deu o sonho, certo? Ele não desistiu dos sonhos. Então, por isso, a gente não pode desistir do sonho. Tem sonho que quem te deu foi Deus. Não deixe que as pessoas venham fazer você desistir, né? Então, quando ele estava ali naquela posição, já estava bom ali na casa de Potifar. Mas Deus vai tirar ele para um outro nível. E enquanto ele estava lá em Potifar, ele estava aprendendo outro idioma, aprendendo ali como que os egípcios se comportavam. Era uma escola, a escola de Deus. Então essa luta que você passa, às vezes Deus está te treinando para algo que vem na frente. Uma bênção muito grande e para a promessa dele para a promessa dele se realizar. E a dupla honra chegar na sua vida. Não pense que o sofrimento é Deus que te abandonou. Você vê que você vai lendo e Deus era com ele. Então ele foi lá para a prisão real, para a prisão real, né? E lá ele ficou, quando chegou lá, Deus era com ele, porém Deus era com ele. Então, em todo tempo, algo que nós devemos estarmos buscando é a comunhão. Senhor, estás comigo. O Senhor diz, quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passar pela água, estarei contigo. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, Deus estava com ele. Então, é importante o temor a Deus. É isso que nós aprendemos. Que nós devemos sermos fiéis a Deus. Buscarmos sermos fiéis, porque Ele está conosco. Ele está vendo na prova. Será que eu sou só no momento que está tudo bem? Que eu estou dando glória a Deus? Ou não, quando tiver as lutas eu abandono? Não, mas em todo tempo nós devemos buscarmos o Senhor. Então nós vemos que lá na prisão, José, a pessoa responsável lá, viu também algo em José e colocou ele responsável por todos os presos. E aconteceu que, certo dia lá, o faraó mandou, prendeu 2 pessoas lá o copeiro e o padeiro. E José andando lá, viu que o copeiro estava com um semblante triste, e aí falou: o que está acontecendo? Por que você está triste? Olha, José também se preocupava com o outro. O que você tem? Eu posso fazer alguma coisa por você, ajudar você? Ele era uma pessoa amigável, né? Amável, amigável. Não, né? E aí o padeiro vai contar o sonho dele, né? Que ele falou, o sonho dele, e o José interpreta o sonho desse padeiro, desse copeiro, e diz para ele: daqui a 3 dias o faraó vai te mandar chamar. Aí o padeiro ficou: ah, nossa, então eu vou chamar também, né? Foi lá e contou. E o que aconteceu? O José falou: daqui a 3 dias o faraó vai mandar matar você. Mas para esse que ia voltar lá ia retornar, ele falou: daqui a 3 dias ele vai te chamar. Mas lembra-te de mim quando você estiver lá. Mas como Deus é sábio, né? A Bíblia diz assim. Aí você pode falar: mas que homem ingrato, voltou para lá e se esqueceu de José. Mas Deus tinha um propósito em tudo. Então, mesmo que não está acontecendo as coisas aqui, mas você saiba que o Senhor está cuidando, está vendo de tudo. Ele quer te dar o melhor. Como diz uma frase, que Deus te nega o bom para te dar o ótimo. Porque se o copeiro chegasse lá e falasse para o faraó: olha, eu encontrei um moço assim e assim. Como ele mandou matar o padeiro, ele podia chamar José: vamos pôr José agora para ser o padeiro. Ou ia ser uma pessoa que ia ser um funcionário dele, ia ser diferente. Mas quando chegou o tempo de Deus, mas olha, é tão maravilhoso. Se prepare para o tempo de Deus. Devemos estarmos nos preparando. Quando eu fiz a leitura aqui, que
que o faraó passou 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. E aí, ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Aí, então, o copeiro lembrou-se e fala para o faraó: olha, eu me lembro quando eu fiz algumas coisas erradas lá, que eu fui preso, e lá tinha um moço assim e assim. Aí o faraó fala: manda chamá-lo. E aqui, quando nós lemos: então mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair do cárcere. E barbeou-se, mudou-se as suas roupas e apresentou-se a faraó. O tempo que você está parado, que não está acontecendo nada na sua vida, o que eu vejo aqui? José não foi de qualquer maneira lá no faraó. Ele barbeou-se, trocou a roupa, deve ter se vestido igual um mesmo lá barbeou-se, né, que os egípcios não usam barba, essas coisas, se arrumou, foi vestido. Ele já se preparou para ir lá. Então a gente tem que pensar, quando você está passando numa provação, não perca o seu tempo lamentando o que vai acontecer, as coisas ruins que vai acontecer, mas veja esse tempo como um tempo que Deus está te preparando para algo grande e para que a promessa dele venha se completar na sua vida. Então, aproveite esse tempo para ter comunhão com Deus, para buscar a Deus, para não guardar mágoa no seu coração, para pedir a Deus, e que os sonhos, você vai alimentando o seu sonho. Olha Deus preparando. Foi o lugar da prisão para o palácio, da prisão real. E quando chega lá, nós bem conhecemos o relato, né, que ele interpretou os sonhos, e daí a pouco, essa noite, o José já não voltou para a prisão. Ele já foi, agora ocorreu a dupla honra nele, a exaltação de Deus. O que Deus tinha falado já começou aqui a acontecer. E nós vemos que o tempo vai passando, né? As horas passam. Então é muito bom você ler a Bíblia, que eu estou falando assim por cima, mas são relatos importantíssimos que nós vemos o que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mantenha-se fiel e se prepare para receber a sua bênção. Chega o tempo que os irmãos de José vão para o Egito. Já tinha passado as vacas gordas, já tinha começado a fome. Mas os irmãos de José, já tinha 2 anos que começou o tempo de fome na terra, e os irmãos de José